4 ou 5 dias, ou 6, 10 ou 15 homens a fazer o trabalho. Enquanto aquela máquina vai lá num dia, se calhar faz aquilo. E se andasse lá 5 dias, a praga, quando chegasse a mim, já tinha comido a cultura. A constante evolução tecnológica concebeu também esta máquina de colher cenouras. Além de as arrancar do solo, ela corta-lhes a rama, retira-lhes parte da terra e deposita-as num contentor que será depois transportado. A poupança obtida em relação à contratação de mão de obra supera os custos de manutenção. Isto tem uma pequena manutenção diária e depois tem uma manutenção mais aprofundada no fim da colheita, no fim da campanha, nomeadamente. Todos os finais de campanha deve-se fazer uma revisão, reparar algumas fuga de óleo, seja o que for, uma revisão mais aprofundada. Agora tem uma manutenção diária que é emassar a máquina, lubrificar a máquina, isso é diário, ao fim do dia tem que ser feito todos os dias. Mas estes benefícios apontados pelos produtores relativamente à maquinaria não escondem as suas limitações. Por mais vantagens que apresentem, as máquinas ainda não conseguem fazer tudo. E sem mão de obra disponível para suprir as suas falhas, há variedades que estão a deixar de ser cultivadas. É a cebola augustana, que é muito conhecida e é uma cebola muito precoce, que tem um problema que é que não permite a mecanização, porque é apanhada em verde. É uma cebola que é doce, não é ácida, é conhecida em todo o lado, mas é uma cebola que não permite a mecanização, porque tem que ser apanhada muito terra. E ao ser apanhada muito terra não pode ser mecanizada, porque senão fica tocada. E com a falta de mão de obra, tendem a abandonar a seara. Garantem os produtores que é preciso saber resistir à tentação do constante avanço tecnológico. Para que uma máquina seja rentável, há que mantê-la durante um determinado período de tempo. Mas a verdade é que a inovação nesta área não tem parado de nos surpreender. E para falar de mecanização na agricultura e da sua evolução ao longo dos tempos, temos como convidado desta edição do De Sol a Sol, Pedro Aguiar Pinto, professor no Instituto Superior de Agronomia. Bom dia, professor. Bom dia. Como é que estamos neste momento, relativamente à concorrência estrangeira, no que diz respeito à mecanização na agricultura? Do ponto de vista da mecanização na agricultura, não estamos especialmente mal. Hoje todas as inovações tecnológicas chegam ao nosso país muito rapidamente. Talvez tenha um custo adicional. A nossa agricultura não é competitiva relativamente às outras, mas a razão principal não é a mecanização, são outros aspectos. Falamos de que aspectos, por exemplo? Falamos com o aspecto do custo dos vários fatores, falamos da dimensão da propriedade, falamos de políticas agrícolas, porque na Europa muito da agricultura tem a ver com o modo como os Estados e a União Europeia apoiam os agricultores. Vive muito desse tipo de apoios. E o atraso que tivemos quanto à mecanização na agricultura, não tivemos o mesmo timing que outros países da União Europeia? Mas foi recuperado muito rapidamente. Foi? Muitas inovações tecnológicas, nomeadamente a rega por pivô. Enfim, não é um fator para não sermos competitivos? Não é um fator limitante. Não, acho que às vezes o preço da mecanização, mas isso é uma apreciação que se faz sempre. E que vantagens é que trouxe a mecanização para a agricultura? Maior rapidez de produção, por exemplo? O mundo não seria o que é hoje se não tivesse havido mecanização na agricultura, porque para trabalhar 1 hectare de terreno, um homem com uma enxada demora qualquer coisa como 50 dias. 50 dias de trabalho. As máquinas fazem tudo. Fazem em 4 horas. Não. Portanto, a redução é absolutamente fantástica, não é? Isto permitiu que hoje 4 ou 5% da população ativa agrícola, seja agrícola, na maior parte dos países desenvolvidos, embora a escala mundial ainda esteja na ordem dos 40%. E o que é que isto significa? Significa que o resto da população pode fazer outras coisas, não é? E pode estudar e, portanto... Mas não há então desemprego no setor, causado pela... No setor agrícola não há desemprego. Há desemprego nos outros setores, mas não há desemprego no setor agrícola. Mas, portanto, há muito aquela ideia de que quando as máquinas ganham lugar, as pessoas têm de sair.
isso não corresponde à pois, realidade, mas neste como caso. digo, quer dizer, a agricultura portuguesa e talvez um pouco também a agricultura europeia, de uma maneira geral, está num período não é num período de franco sucesso. A nossa agricultura até está parada, digamos assim, a produção tem baixado, o valor acrescentado tem baixado e, portanto, a mecanização não induziu desemprego desse ponto de vista. Portanto, não foi a falta de mão de obra que levou à mecanização? Não. Foi a mecanização que levou à falta de mão de obra? Não foi, não nem há uma coisa nem outra. Entre uma coisa e outra, porque a mecanização veio permitir mais eficiente processos de produção, por um lado, e isso permitiu que um determinado tipo de população, que não é muito diferenciada do ponto de vista do conhecimento, tivesse acesso, como também aconteceu, sobretudo a partir de 25 de Abril, tivesse acesso a outro tipo de atividades e outro tipo de conhecimentos. Qual o papel da mecanização na questão energética e na gestão da água também? Há alguma relação? É claro que há, quer dizer, os tratores consomem energia e consomem energia sob várias formas, portanto isso tem que ser contabilizado, mas ao mesmo tempo essas contas são multifator, quer dizer, o tempo que se poupa tem que ser considerado de alguma maneira e também tem um valor energético. Na questão da água, a rega é mais eficiente, pode ser ou pode não ser. Como lhe disse há bocado, a mecanização não é necessariamente uma forma mais eficiente do ponto de vista do uso dos recursos, é eficiente do ponto de vista do uso do tempo. Mas também tem as suas falhas, não é? Tem as suas falhas e é homogénea, quer dizer, portanto... Faz tudo de modo igual. Exatamente. Hoje a agricultura de precisão tenta exatamente corrigir essas falhas. E as soluções tecnológicas aplicadas à agricultura também possibilitaram, de certa forma, uma revolução nos campos, não é? Sim. Houve mudanças a nível do comportamento dos agricultores portugueses ou ainda somos muito resistentes à mudança? Não, houve mudanças acentuárias. Já que fala nos campos, até a forma dos campos mudou. Hoje, se atravessar o país de avião, vê uns círculos verdes nesta altura do ano, significa o uso de pivôs para rega, que é uma coisa que há 20 anos atrás não via, e via os campos retangulares e regados de outras maneiras. E o que acontece é que, de facto, quando a inovação é muito evidente do ponto de vista do sucesso, mesmo os mais resistentes acabam por aderir. Quando é evidente aquilo que se consegue, aquilo é facilmente adotado, não? Professor, muito obrigada pela sua presença no De Sol a Sol e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu. O De Sol a Sol já o habituou todas as semanas a pequenas rúbricas. A de hoje fala-lhe das novas regras de pesca nos Açores. Os Açores viram aprovado no mês passado um diploma que institui novas regras de pesca na zona. A partir de agora, torna-se proibida a utilização de redes com mais que um pano, redes de deriva e redes de amalhar a profundidades superiores a 30 metros. A arte do arrasto está igualmente interdita. Mas estas não são as únicas proibições. Não será permitida a utilização de mergulhadores para encaminhar o peixe para qualquer tipo de rede, o uso de armas de fogo, de substâncias explosivas, venenosas e tóxicas e descargas elétricas. Além disso, é também proibido o lançamento ao mar de objetos ou substâncias que possam prejudicar o ambiente marinho. Também será necessário o pedido de autorização e licenciamento de capturas de espécies com destino a aquários, aquicultura ou para fins científicos. O programa de hoje foi até Cruz visitar uma exploração com 400 hectares de milho e perceber quais as alterações trazidas à produção pelo uso de máquinas agrícolas. A região do Vale do Sorraia, tal como muitas outras no país, não escapou à entrada das máquinas na agricultura. Na herdade dos Pavões, onde se produz milho há 21 anos, o esforço humano deu lugar à potência dos motores. Desde esta fase pós-revolução, já foi sempre mecanizada, já foi o milho feito com máquinas grandes, pelo sistema de pivô, regadio,
mas há bastantes anos, embora eu já não seja desse tempo, mas chegaram a trabalhar